Cristo e de todos os benfeitores espirituais que em nome dele trabalham, possam nos envolver, iluminando cada vez mais esta casa, fonte de luz para o mundo. Eu trouxe violão, que eu gosto de cantar um dia, quem sabe na próxima encarnação eu aprendo, né? E quem sabe eu volto como cantor. Apelido eu já tenho, né? Onde eu trabalho, na Embel, meu apelido é cantor. Então eu já estou no caminho, né? Todo mundo, se chegarem na fábrica, eu quero falar com o Cláudio, tem mais de um. Aí, pessoal, que Cláudio? Aí vocês falem assim, cantor. Ah, o cantor. Essa música que eu vou cantar, eu adoro. Letra e música de Marielza Tiscati. E é um convite à reflexão. Só para lembrar o tema que foi me passado. Ver se eu estou certinho, tá? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é isso? Quem souber, ajuda a cantar, tá? Trazias o coração repleto de esperança, traçava tantos planos de alegrias e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Oh, 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 oh. Quem quiser ouvir essa música belamente cantada, entre lá na internet, no YouTube, e digite Marielza, Justiça e Fé. É linda a mensagem. E a mensagem vem nos falar sobre as experiências que passamos, as provas, as dificuldades, os sonhos que se perdem. E muitas das vezes, nesse momento, entramos na desesperança. A fé se perde, choramos. E a música vem nos dizer que nada acontece por acaso. Não estamos aqui a passeio para curtir a vida. Estamos aqui para, claro, curtir a vida sim, mas através do trabalho,
do trabalho que enobrece, do trabalho que transforma, das experiências que dignificam, das dificuldades que nos fazem crescer. E ela fala, e segue na direção, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue em direção do amor mais puro, e assim verás os teus sonhos germinando no futuro. Porque a música nos apresenta essa realidade e corroborando a ideia de um Deus justo e bom, que não castiga, que não pune, que só ama. E tanto ama que abre as portas das oportunidades. E a maior porta da oportunidade é a bênção da reencarnação, de podermos voltar e pagar as nossas dívidas parceladamente em prestações, às vezes suaves, às vezes um pouco mais pesadas, mas que necessitamos para o nosso crescimento. A reencarnação, fonte bendita de elevação. Oportunidade santa. Bom, deixar o violão por enquanto do lado. Depois eu pego ele aqui. Para falar de reencarnação, nós temos que analisar que quando Jesus vem para falar com Nicodemos, porque Nicodemos era um doutor da lei, membro do Sinédrio. Só para lembrar, há uma diferença entre Sinédrio e sinagoga. O Sinédrio seria a alta corte judaica. É um local onde tem a sua representatividade religiosa, porque são doutores da lei, da religião, que respeitavam o Velho Testamento. Então o Sinédrio era como que a alta cúpula da religião. Mas ao mesmo tempo era dali que partiam as decisões e punições para o povo. Interessante isso, né? Era dali que as pessoas levavam as suas demandas para serem julgadas no Sinédrio. A sinagoga já era o templo. Então eles tinham dois lugares religiosos. Um para a cultuação, para as orações, para a comunhão, e um outro também, mas só que era mais para decisões. E o povo, na sua maioria, submetido a essas decisões. Vamos lembrar que o povo judeu, a gente não vai falar isso aqui, uma história, isso é outra palestra, né? Porque a gente vai falar da herança. Quem é o povo judeu? Quem é o povo da Palestina? Quem é todo aquele povo daquela região? São os hebreus, que vieram do Egito, caçando e buscando a terra prometida de Canaã. Enfim, é uma história longa, né? E tanto é que a gente vai observar que esse povo, ele traz uma herança muito grande dos egípcios, que interfere muito nas tradições, na cultura e na forma de adorar. Mas onde eu quero chegar com isso? Que a ideia da reencarnação, ela é muito antiga. Não foi o Espiritismo quem criou, corrigindo, o Espiritismo, através da figura insigne e sublime de Hippolyte Léon Denis Rivail, que se chamaria Allan Kardec, cria um neologismo, um novo termo para designar a reencarnação, ou seja, todas as denominações que se davam a uma crença que a vida continua em novas existências, Allan Kardec dá um nome que é reencarnação. Essa palavra foi cunhada pelo codificador Allan Kardec. Mas existiam várias denominações e até confusões a respeito disso. Mas a certeza, a consciência, essa convicção de que nós
existíamos antes e continuaremos a existir e voltaremos em um novo corpo, isso existe desde que o homem se entende como ser inteligente. Para a gente falar isso, a gente tem que falar um pouco a respeito dessas heranças. Existia numa constelação chamada de Cocheiro, uma estrela, um sol chamado Capela. E deste sol, um planeta evoluiu de tal ponto que todos aqueles que conseguiram alcançar as duas asas do amor e da inteligência permaneceriam naquele planeta. Mas muitos só evoluíram na inteligência. E não podiam permanecer lá, porque estavam atravancando a marcha do progresso. E eis que o governador deste planeta, um espírito crístico, entra em contato com Jesus. E numa conversa boa e amigável, eles combinam e Jesus aceita receber em seu planeta, porque Jesus é o criador do planeta Terra, e não só o criador, mas o governador dos destinos desse planeta. Jesus aceita receber esses espíritos no seio desta civilização, ou melhor, deste planeta e das civilizações. E como esses espíritos viriam para cá? Reencarnados. Eles reencarnariam neste planeta. Lembrando que já haviam espíritos que estavam encarnando neste planeta. Qual a diferença de encarnar para reencarnar? Quem encarna é a primeira vez. É a primeira experiência. Ninguém esquece, né? A primeira experiência ninguém nunca esquece. E quem reencarna é porque já passou por outras experiências. Então já vem com uma bagagem. Então esses espíritos foram acolhidos por Jesus. E Jesus disse: vocês vão renascer no planeta que está sob minha direção. Mas vocês têm uma missão. Vocês terão que ajudar os recém-nascidos. Aqueles que estão começando a crescerem, a desenvolver o intelecto, mas não só isso, o sentimento, a moralidade. E eis que esses espíritos renascem comprometidos em ter a chance de evoluir, mas ao mesmo tempo de ajudar aqueles espíritos que estavam ainda engatinhando a crescerem. A bênção da reencarnação. Eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos. É até 9 horas, né? Não é isso? Certinho? No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da encarnação dos espíritos. Não é da reencarnação, é da encarnação. Ele fala sobre qual o objetivo da encarnação. Pergunta de Allan Kardec. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, a encarnação é algo maravilhoso, porque nos impulsiona à perfeição. Para uns se torna expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrerem todas as vicissitudes da existência corporal. E a experimentação das vicissitudes da experiência corporal, eis aí a causa da expiação. Então, quando a gente passa pelas experiências do corpo,
aí é expiação, né? Porque nós vamos experimentar milhares de situações com o corpo, não é verdade? E quando a idade vai chegando, aí vai aumentando mais ainda, né? Depois que passa da fase doenta, né? Começa a aparecer um montão de coisa, né? A coluna começa a dar ruim, a pressão começa a aumentar, o coração começa a ficar mais agitado, não é verdade? Por isso que é bom a gente se cuidar, para poder ter uma maturidade, não é velhice, né? Maturidade corporal saudável. Mas a gente vê tudo aquilo que a gente tem que passar. Que a encarnação propicia. E detalhe, isso ele está falando da encarnação. Mas eu passei pela experiência no corpo, passei pelas vicissitudes, passei pelas expiações, desencarno. Vou para a erraticidade, que é o intervalo entre o momento em que deixei o corpo e o retorno a uma nova experiência. Aí sim, agora é reencarnação. Porque agora eu reencarno trazendo a bagagem da anterior. Bagagem esta que pode ser positiva, porque eu cresci inteligentemente, intelectualmente, e aprendi. A expiação me ensinou a ser paciente, a se resignar, a ser tolerante. A expiação serve para o meu crescimento, não é castigo. Então a gente vai ver hoje em dia, né, só a gente olhar ao nosso redor, quantas pessoas que têm limitações físicas, deficiências de todos os tipos, que nascem limitadas, pessoas que vivem entrevadas em cima de um leito, de uma cama, dependendo de outras para tudo. É castigo? Não. Expiações. E normalmente, esse processo que é obrigatório de expiação é para aquele que, na maioria das vezes, não aprendeu a lição e, ao repetir de série, porque a reencarnação é uma repetência de série na grande escola que é o nosso planeta, aí eu tenho que repetir. E quando eu não me conformo porque estou repetindo, eu não estou aproveitando bem a lição. A minha nota não vai ser muito boa. Eu reclamo, blasfemo, falo mal do professor, né? E o professor é Jesus. E falo mal do dono da escola, que é o Criador Deus. Porque Jesus também é filho do grande dono. Nesse momento, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias até eu aprender a lição. Até eu não reclamar mais. A bendizer o professor que pacientemente me ensina a ser melhor, a crescer. Porque esse professor nunca abandona os alunos. É o mesmo pastor que não abandona as ovelhas. Então a reencarnação é bendita. Eu não vou ler tudo, tá? Então, para chegar no Evangelho, que é o capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, por que Cláudio está falando de exilados de Capela? Porque os grandes povos que marcaram a terra são os exilados de Capela. Renasceram aqui, reencarnaram aqui. Povos muito conhecidos, os gregos, os egípcios, os hebreus que se tornariam judeus, herança, os Vedas na Índia, que deu origem ao povo indiano, os chineses. Esses povos, interessante, todos eles acreditam na reencarnação. Cada um do seu jeito, é claro, porque também, com o véu do esquecimento e com ainda alguns atavismos que esses espíritos trouxeram, fizeram com que eles, através desse esquecimento, vestissem a reencarnação com algumas coisas. E sem contar também as heranças que, como eu disse, por exemplo, os hebreus receberam muita herança dos egípcios. É interessante, um povo
egípcio, Veda, ou capelino, dominou um outro povo capelino, que eram os hebreus. Irmãos dominando irmãos. Afinal de contas, não vieram do mesmo lugar? E não foram recebidos por Jesus para poderem aprender a respeitar, amar e ajudar o próximo? Nós já observamos que os egípcios não entenderam muito bem certas coisas, porque eles deixaram novamente o poder subir a cabeça. Mas eles ajudaram muito. O quanto que eles contribuíram na agricultura, nas ciências, na astrologia, contribuíram. Mas ainda deixaram um pouco a desejar. Vamos ver os romanos. Os gregos, a diferença dos gregos para os romanos. Nós temos grandes filósofos que vieram da Grécia. Todos esses povos acreditavam piamente na reencarnação. Por exemplo, o grande filósofo Sócrates, que teve discípulos que o seguiram, aqui no Evangelho, logo no início, quando fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que era discípulo de Sócrates, olha o que ele fala. O homem é uma alma encarnada. Pronto, vamos fechar o livro. Esse cara é espírita. Vamos lembrar? A crença na vida, na imortalidade, a crença no espírito, a crença na reencarnação, não pertence ao espiritismo. Kardec tirou o véu da ignorância que obscurecia, que gerava tantas dúvidas e esses atavismos. Kardec retira o véu. Então, Sócrates, ele, segundo os espíritos, grande missionário capelino, ele trouxe a inteligência, mas o cunho da moralidade, o sentimento, a nobreza de caráter, ele entendeu. Ele aprendeu a lição. O coração dele palpitava quando ele pensava em Jesus. Mas peraí, Jesus não nasceu depois? Mas ele sentia, ele sabia que o grande Messias, anunciado por muitos povos, principalmente pelos hebreus, estava por vir. Ele, apesar de ser grego, ele sabia que o Espírito maior que o recebeu aqui estava preparando coisa muito boa para esse planeta. Então Sócrates era reencarnacionista. Ele diz assim: antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnado e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar. Olha só, espiritismo, né? O desejo de voltar aonde? De novo, no corpo encarnado. Os Vedas, eu já tive a felicidade de ter em mãos um livro chamado Os Cânticos Vedas, ou Védicos. Esse livro é um livro antigo, não encontramos com facilidade. Ele é um livro do povo Veda, que deu origem aos hindus, o povo da Índia. Gente, quando eu li, eu comecei a folhear o livro, eu falei assim, eu estou lendo o livro dos Espíritos? Porque fala claramente sobre imortalidade, sobre o espírito, sobre a vida fora do corpo. Claro, não usa a palavra reencarnação, usa a palavra renascimento. Mesma coisa, né? Como eu disse, reencarnação foi criada por Kardec. Então, um dos povos, ou dos povos capelinos, era o povo hebreu. E o povo hebreu era um povo muito religioso,
muito centralizado, muito voltado à crença. E foi esse povo escolhido por Jesus para ser a base do monoteísmo e para ser a base da sua vinda, do seu retorno, através de quê? Da reencarnação. Como dizia João, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne, ou seja, reencarnou. Então o povo hebreu acreditava na reencarnação. Mas é claro, herança egípcia, muita miscelânea, muita mistura. Por exemplo, há uma grande confusão com as palavras ressurreição. E detalhe, não é só com a gente não, ocidental, com nós estudiosos não. Na época de Jesus isso já era uma grande confusão. Os saduceus, os fariseus, os próprios judeus brigavam entre eles porque não entendiam ser a respeito desses temas. Então, por exemplo, havia a ressurreição da carne, que era uma herança egípcia. O que era a ressurreição da carne? O que os egípcios faziam? Mumificavam os corpos. Qual era a intenção deles? Voltar no mesmo corpo. Herança egípcia que os judeus tinham. Mas eles não, claro, eles não era literalmente essa crença, mas isso era uma confusão na mente desse povo, porque eles não entendiam. Outro tipo de ressurreição, ressurreição do espírito. Ressurreição da carne, herança egípcia e ressurreição do espírito. O que significa ressurreição do espírito? O espírito ressurgir. Ressurgir da onde? Da onde? Dos mortos. Ressurgir como? Em corpo espiritual, segundo Paulo, em suas epístolas. Mas era uma grande confusão, porque os saduceus não entendiam. Os fariseus pensavam de outra forma. Os judeus, enfim. E o Jesus veio no meio dessa confusão toda para tentar explicar. E uma coisa muito interessante, que os doutores da lei, os homens de intelectualidade, os homens de ciência, de uma certa forma, tinham o povo judeu em suas mãos, porque era, na sua maioria, pessoas ignorantes, analfabetas. Poucos eram os letrados que tinham acesso à cultura. Então o povo, infelizmente isso não mudou tanto em relação a hoje, né? Existem aqueles que dominam, que ditam as regras, que ensinam a verdade, e existem aquela maioria que acata as verdades ditas pelos doutores. Não mudou muito, né? Então esses doutores da lei, eles tinham a noção precisa da reencarnação. O povo também. Porque o povo acreditava, desde a época dos hebreus, que o Messias voltaria. Está lá em Gênesis, de Moisés, quando Deus fala para Moisés sobre a vinda do Messias. E Moisés, sentindo, mas não entendendo, pergunta: e como eu saberei quem é ele? Através dos seus sinais. E é interessante que todos os profetas do Velho Testamento anunciavam o Messias e os sinais que ele deixaria. O maior de todos, Isaías, porque ele fala claramente sobre Jesus. Eles acreditavam. O povo tinha a esperança de que o Messias viesse. E é interessante que está lá, antes da vinda do Messias, Elias haveria de voltar. E ele diz: eis a voz que canta no deserto, porque ele virá preparar as leiras do caminho, preparando a vinda do Senhor. O povo acreditava na reencarnação, mas eles acreditavam, eles não acreditavam, por exemplo, que eles podiam reencarnar. Eles acreditavam que os grandes profetas, que os grandes missionários podiam reencarnar. Então o Messias era o maior de todos.
Os profetas podiam reencarnar, mas eles não tinham na cabeça deles que eles podiam reencarnar também. Fruto da ignorância. Agora, os doutores sabiam, mas não podiam e não queriam libertar a mente do povo. Até que um dia, um dos doutores da lei se converte ao cristianismo. Ele ainda não tinha admitido, mas dentro de si, ele já se julgava cristão. O grande doutor da lei, Nicodemos. Se alguém assistiu aqui a série The Chosen, sabe do que eu estou falando, né? A série é maravilhosa. Então, Nicodemos, ele começa a se questionar. Os entraves entre o que ele acreditava e o que era passado para o povo. E agora vem Jesus, e Jesus fala abertamente sobre a verdade. E ele pensou, eu não posso mais mentir. Eu não posso mais aceitar. Aí, nós vamos observar que Jesus, vindo às cercanias da cidade de Cesareia de Filipe, Jesus começou a interrogar aos seus discípulos. Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Só deixar bem claro que ele é categórico diversas vezes em falar que ele é Filho do Homem, para mostrar que ele nasceu do homem, que ele reencarnou como todos nós. Essa história que criaram aí, que é uma das intromissões da mente humana nas traduções da Bíblia, é um grande erro histórico. Porque Jesus nasceu como todos nós, fruto da união dos gametas, respeitando a lei natural. Então ele fala, que dizem a respeito do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Aí os apóstolos, eu fico até imaginando, eu gosto de ficar imaginando essas coisas, né? Começaram um a falar com o outro. Será que ele não é um dos profetas antigos? Será que ele não é o Elias que havia de vir? Peraí, João Batista já havia sido degolado por Herodes. Olha a mentalidade desse povo na época. Será que ele não é João que voltou? João tinha acabado de morrer, né? Mas eles acreditavam que João podia ter voltado, porque João era respeitado, João era um profeta. E eles acreditavam que os profetas podiam voltar. Será que ele não é Jeremias? Olha a cabeça do povo. E detalhe, não era o povo não, agora eram os discípulos. Aqueles que Jesus escolheu. E eles estavam ali, debatendo entre eles. Afinal de contas, quem ele pode ser? Aí, Pedro toma a frente. Pedro se levanta e diz, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Interessante. Bastava isso, né? Não bastava isso? E Jeremias, Zacarias, Elias, João Batista, aquele debate todo, aí Pedro levanta e ó. Bom, Pedro entendeu, não entendeu? Entendeu não. Não entendeu. Interessante isso, né? A gente não pode falar nada, porque a gente também estuda, de vez em quando a gente viaja também, né? Aí Pedro foi junto com João e Tiago acompanhar Jesus no monte, no Tabor, onde lá ocorreu a famosa transfiguração. Eu fico imaginando isso. Pensou? Presenciar isso. Então, os apóstolos, olhando para Jesus, uma nuvem se forma, ectoplasma, e desce sobre Jesus. Forma Moisés.
Aí Moisés sai de Jesus e fica do lado. Olha só, quanto tempo deve ter demorado isso aí, hein? De repente a nuvem vem e cobre Jesus de novo. Forma Elias. Aí Elias vai e fica do lado. Não bastava ficar um do lado um do outro, Jesus começou a prosear. E a conversa boa, né? A conversa demorada. Aí o Pedro, o João e o Tiago olhou um para o outro e falou assim, olha, a hora está passando, já está ficando noite. Eu acho que melhor a gente construir umas tendas, porque eu acho que a gente vai ter que pernoitar aqui no monte. Mas nisso que eles estavam pensando em construir as tendas, o que acontece? Vamos ver quem lembra? Moisés e Elias começam a se dissolver. Vão se desmanchando e desaparecem. Bom, quem estuda mediunidade, quem estuda livro dos médiuns, quem estuda fenômenos mediúnicos, já sabe o que eu estou falando, né? Já sabe o que aconteceu nesse momento. Aí eles ficam maravilhados. Imagina, que visão. Aí eles vão descendo o monte. E a cabeça fervilhando. Aí Pedro pensando, mas peraí, se todo mundo diz que ele pode ser Elias, ele não tinha falado que Jesus era o Cristo? Que era o Filho de Deus, vivo? Peraí, se todo mundo diz que ele é o Elias, então não é. Porque Elias apareceu ali. Elias estava conversando com ele, então ele não é o Elias. Vamos ver o que Jesus diz para eles. Interessante que eles não falaram nada, tá? Jesus leu o pensamento deles. Sem que eles falassem alguma coisa, Jesus já vai falando, respondendo às dúvidas. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram e trataram como lhes aprouve. É assim que também farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, da mesma forma que trataram Elias, que voltou, eles vão tratar o Messias. Que Jesus ali falou que era o Filho do Homem, né? Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João o Batista. Ele era o Elias que havia de vir. E é interessante que tem uma passagem que diz assim, desde os tempos de João o Batista, os céus é tomado pela violência. Mas peraí, João Batista estava ali, junto com Jesus. Né? Desde os tempos de João Batista, Jesus está falando de Elias. E o céu era tomado pela violência. Porque a gente sabe que o céu, que é o mundo espiritual, ele recebe o impacto do mundo físico. Por exemplo, quem lembra lá em nosso lar, quando aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu em nosso lar? Eles tiveram que parar tudo para atender aos desencarnados da guerra e preparar o ambiente espiritual diante de tanto sentimento de revolta, de ódio que o homem estava exalando e assim acolher os desencarnados. Então, tudo que a gente faz aqui impacta o mundo espiritual, como tudo que acontece lá reflete-se aqui. Lei de ação e reação. Esse entrosamento entre os dois planos da vida. Aí sim, chegamos a Nicodemos. Nicodemos, ele cerca Jesus e ele diz assim, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Ele está afirmando. Então ele tinha certeza que ele era o Messias. Para nos instruir como um doutor.
porquanto ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos tinha certeza de quem era Jesus. Aí Jesus respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, eu gosto eu gosto de trabalhar em teatro, né? Tivemos uma apresentação lá no domingo, na Tarde da Saudade, Dia de Finados, a peça Depois daqui, né? Até se um dia vocês quiserem que apresente aqui, a gente vem apresentar. Depois daqui, e aí Marquinhos fez Nicodemos lá na Comércio, né, Marquinhos? Aí eu fico imaginando Nicodemos, aquela barba grande, branca, e ele coçando a barba, e sem entender nada do que Jesus estava dizendo. E ele acreditava na reencarnação, hein? E ele coçando a barba, e coçava a cabeça. Aí ele diz assim: ora, mestre, como pode nascer um homem já velho? Olha só, a herança dos egípcios da carne. Ele estava vendo a figura do homem velho. Então, ele não entendia como é que pode um homem como eu, velho, né? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ou seja, ele sabia que podia nascer uma segunda vez, mas ele não entendia, não estava sabendo como. Como pode eu, desse tamanho, velho, entrar na barriga da minha mãe? Como é que acontece isso? Claro, o Espiritismo ia vir explicar isso, né? As obras de André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, Ministério da Reencarnação, o planejamento reencarnatório, explica tudo isso, a reencarnação de Sigismundo, né? Quem já leu, está tudo explicadinho lá. Só que naquela época não tinha ainda condição de entender isso. Então ele não entendia. Como é que posso, eu desse tamanho, velho ainda por cima, voltar lá na barriga da mamãe? Ele não conseguia entender. Aí Jesus lhe diz: em verdade eu te digo, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Há uma grande confusão que geraram em torno do batismo, dizendo que esse renascimento é o batismo. Só que a gente sabe que o batismo foi criado por João, o Batista, o Bapta, né? O batismo foi criado por ele e foi destituído por ele. Ele criou e deixou de fazer. E quando que ele deixou de fazer? Quando ele tentou batizar o último. Quem era? Jesus. Esse foi o último batismo dele. Jesus não aceitou. Não. Ele não queria, né, aceitar. O Senhor que tem que batizar. O Senhor é o mestre. Ele disse: não, que seja feita, que se cumpra as profecias. Aí Jesus se ajoelha nas águas e ele batiza Jesus. E eis que um pombo aparece. Esse foi o último batismo de João. Aí depois os homens adotaram o batismo, essa é outra história, né? É uma criação, porque aí eles deturpam isso daqui. Porque na época de Jesus, a ciência rudimentar acreditavam que a água era o elemento primitivo gerador de tudo. Tudo que existe para eles vinha da água. Tanto é que Moisés, lá em Gênesis, quando ele fala porque Deus pairava sobre as águas, tudo que Moisés falava, quando Deus criou pela sua vontade, tudo parava sobre as águas. O céu estava sobre as águas. Porque a água, para os antigos, era a fonte primitiva de tudo. Então Jesus tinha que falar de acordo com a época. Ele não podia falar de átomo, né? Só ia, aí aqui, ó, não ia nem esperar o tempo para crucificar Jesus, ia crucificar ali na hora. O que esse cara está falando? Que negócio é esse? Átomo, né? E nem átomo mais, né? Agora já mudou, agora já dividiu, já tem, nem sei o nome mais aí. Eu tenho que voltar a estudar para entender isso aí. E então a água era a base. Então, se não nascer da água e do Espírito, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito.
E ele ainda diz, o Espírito sopra onde quer. Ninguém o vê, ninguém o percebe. Bem claro, né? Nesse momento, Jesus diz, né? O que é nascido da carne, carne, o que é nascido do Espírito, Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Aí Nicodemos ainda não entendeu nada, né? E pergunta, ora, mestre, como pode isso fazer-se? Como isso pode se dar? Aí Jesus diz, ora, Nicodemos, você não é mestre em Israel? E ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão do que sabemos. E não damos testemunho senão daquilo que vimos. Entretanto, não aceitas o meu testemunho? Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como então quererá crer quando eu vos falar das coisas dos céus? O que Jesus quis dizer? Eu estou falando de uma coisa comum, né? A mãe parindo, dando à luz, o bebê se formando e nascendo, coisa que você está cansado de ver e você sabe, você é um homem inteligente. Imagine quando eu te falar das colônias espirituais, do ministério da reencarnação, dos planejamentos reencarnatórios, da miniaturização do perispírito, que o perispírito vai se acoplando ao novo corpo que ainda é célula. Como é que ele entender isso, né? Coisas dos céus, mas que estão atreladas à terra. A reencarnação. Olha, o tempo voa, né? Eu vou fazer o seguinte, vou cantar, né? Eu ia usar só o Evangelho dos Espíritos. Melhor, não, estou usando, né? E tinha mais ali, mas vocês estudem em casa, tá bom? O capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Peguem lá na Gênesis também, Livro dos Espíritos, encarnação, objetivos da encarnação e sobre a reencarnação. Eu vou cantar uma música que agora eu estou vendo alguns jovens aí presentes, de repente os jovens vão me ajudar a cantar essa música. Apesar que jovem é o espírito, né? Estou vendo um jovem Roberto aqui, ó, que fez 67? 67, o jovem Roberto. Ô, Francisco, me ajuda aqui, porque essa aqui é ao contrário, assim, ó, não vai dar para ficar ali. Faz o seguinte, passa você para lá. Isso. Essa música é de um grupo, para mim, é o melhor do Brasil. Completo. Profissional. E traz um cunho muito grande de espiritualidade. Eu estou falando do Grupo Arte Nascente, conhecido como GAN, lá de Goiás. Então, quem souber cantar, ajuda aí, tá? O nome da música é Tudo é Amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim. Que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além
continua sempre a existir. Que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, amor, amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito que sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim. Que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir. Que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Uma boa noite a todos. Muita. Oi? Eu fazer? Tudo bem. Obrigado, Francisco. Então vamos nesse momento acalmar os nossos corações, nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento além da matéria, visualizar as dimensões espirituais que nos protegem, que nos auxiliam e que convivem conosco. Então queremos agradecer primeiramente ao nosso grande Pai Criador, depois a Ti, Senhor Jesus, que acompanha os nossos passos há muito tempo. A Maria, sua mãe, mãe de todos nós sofredores, que envolve com o seu manto a todos os que necessitam. E agradecer a todos os espíritos que em teu nome e em nome dela enxugam lágrimas, tratam as feridas, acalmam as dores, consolam as angústias. Agradecer a nossa mãe e a ti, Senhor, e rogar que essas vibrações de paz e de harmonia sejam
irradiadas em formas de paz para o mundo, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para o nosso município. Que possamos fazer a diferença e contamos com todos vós, benfeitores amados, protetores queridos, mentores, toda a equipe benfeitora, e que os dirigentes espirituais desta casa possam continuar a envolver a cada um dos seus trabalhadores. Que possamos encerrar este momento de prece com uma única palavra: gratidão. Que assim seja.